Boa tarde a todos. Vamos dar início à atividade de hoje. O tema que será abordado é Liangong em 18 terapias, experiência em Camaçari pela difusão das práticas integrativas e complementares. Os palestrantes convidados de hoje é o acupunturista Alberto José. Ele é acupunturista do CAPES 2, no município de Camaçari, e instrutor de Liangong em 18 terapias. E também teremos a participação da palestrante Milena Cardoso, que é médica de família e comunidade e professora de atividades práticas em saúde da família pelo UFRB. Desejo a todos uma excelente atividade. Passo a palavra ao nosso palestrante que irá iniciar a atividade, o acupunturista Alberto. Boa tarde a todos. Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho do Liangong, 18 terapias, para quem não conhece a prática. Depois vou centrar a apresentação no processo de inclusão das PICs na agenda da Secretaria Municipal de Saúde. Então, para quem não conhece, o Liangong, 18 terapias, é uma ginástica terapêutica e preventiva da medicina tradicional chinesa, destinada a tratar e prevenir dores musculoesqueléticas. Ela é composta de 3 sequências de 18 exercícios, né? Sendo 6 para tratar e prevenir dores no pescoço e nos ombros, 6 para a costa região lombar, 6 para pernas e glúteos. Depois vem mais 18 exercícios para tratar e prevenir dores articulares, tendões e disfunção dos órgãos internos. E depois mais 18 exercícios para fortalecer, cultivo e beneficiamento do Qi, fortalecendo as funções do coração e do pulmão. Então, talvez seja interessante trazer aqui para vocês o conceito de Qi, né? Na medicina chinesa, o Qi é o que possibilita a vida, né? O Qi é o fruto da interação das energias do céu, né? Representada através da respiração, e da energia da terra, representada através dos alimentos. Então, com a junção dessas duas energias, né, forma-se o Qi, que possibilita os movimentos físicos voluntários, os movimentos involuntários, e também as emoções são uma forma de Qi. Esse Qi circula por canais virtuais, né, que são os meridianos, né, que interrelacionam os órgãos e sistemas, e quando acontece obstrução na circulação desse Qi nos meridianos, aí advém a dor, né? Então, o que a gente procura através dos exercícios do Liangong 18 terapias é mobilizar essa energia estagnada, bloqueada, para tratar e prevenir essas dores musculoesqueléticas. Então, o significado do Liangong é, como aparece aí no slide, né? Treinar, exercitar, e com trabalho persistente e prolongado que atinge um nível elevado de habilidade, né? Segundo a professora Maria Lúcia Lee, ela coloca como que é o trabalho persistente e prolongado de treinar e exercitar o corpo físico com o objetivo de transformá-lo de fraco para forte e de doente para saudável. Então, é um trabalho mais externo destinado a fortalecer o corpo físico. A relação com o Qigong, por exemplo, que muitas vezes as pessoas perguntam, os exercícios do Qigong são mais internos, por dizer de alguma forma, né? Comparando com o Liangong, mais internos, porque propiciam o benefício do Qi, dessa energia vital. Já o Liangong, né? Um se assiste com o outro. Procura fortalecer esse corpo físico. Ele foi criado por o Dr. Zhuang, um médico renomado ortopedista chinês, que ele, né, trabalhava com a biomedicina e com a medicina chinesa também. Ele tinha
conhecimentos, um experto, né, nas artes corporais chinesas, no Tuiná. Então, ele fez essa interligação da medicina chinesa com suas vertentes terapêuticas e com a medicina ocidental. E aí, ele desenhou, né, ele desenvolveu esses 54 exercícios que compõem as 18 terapias. Numa das viagens para a China, a professora, a nossa mestre Maria Lúcia Li, ela teve o contato com o Liang Kun e com o Dr. Zhuang. E aí ele pediu para ela trazer para o Brasil as 18 terapias. Os primeiros municípios que implantaram o Liang Kun foram, né, na região do sul, sudeste e centro-oeste, né, São Paulo, Campinas, Suzano, Amparo e outros, né, em Minas Gerais e lá em Brasília também. O Brasil é o país com o maior número de praticantes das 18 terapias fora de Oriente. E dentro do Brasil, o Minas Gerais é o município que mais desenvolveu esta prática, né? Com aproximadamente 20 mil praticantes cotidianos, né? do Liang Kun. Então, é um amplo sistema de alongamento de músculos, tendões e ligamentos, e fortalecimento da musculatura mediante movimentos que promovem tração do sistema musculoesquelético. Propicia trabalhar os espaços articulares e coordenação motora. Dissolve tensões musculares, desfazer as aderências aos tecidos moles, possibilitando a recuperação dos movimentos naturais. Corrige a postura física, estimula a percepção dos sentidos e o equilíbrio. Na medicina chinesa, quando a gente pensa em dor, como eu coloquei, a gente pensa na obstrução da circulação desses nos meridianos, né? Então, para os chineses, essa obstrução se dá pela invasão de fatores patogênicos externos, como vento, frio e umidade, e por um debilitamento do Qi defensivo também, né? Por práticas, posições viciosas, né? Por má alimentação, e os fatores emocionais também têm importância nessas questões. Então, quando aparece esse desequilíbrio, né, o que os chineses, né, o que a gente também, né, aqui com a prática da acupuntura, a prática corporais, o que a gente procura é mobilizar essa energia estagnada. O Dr. Zhuang, como ele tinha o conhecimento da medicina, da biomedicina, das ciências e tal, ele localiza a origem dessas dores nos tecidos moles. Então, por isso que os exercícios, eles procuram alongar essa musculatura, né? Desfazer essas aderências, né? Para abrir os espaços articulares e, consequentemente, promover o fortalecimento do corpo físico e aliviar as dores. Então, aqui está o que eu já tinha colocado anteriormente, né? Que os 54 exercícios compõem essas 3 sequências, né? A parte anterior, a parte posterior e o Qigong. Essa divisão entre anterior e posterior tem a ver com a cronologia do desenvolvimento dos exercícios. Então, ele primeiro desenvolveu os exercícios para pescoço, ombros, costas, região lombar, pernas e glúteos, e depois as articulações, tendões, tendinossinovites e os desórgãos funcionais dos órgãos internos, né? Tudo isso também se deu no contexto histórico da migração, do êxodo da população da China para as grandes cidades, para trabalhar nas indústrias, né? E com isso o aparecimento das doenças relacionadas ao trabalho, né? O brasileiro, e tudo isso que a gente bem conhece. Então, os benefícios, como
mostra, né, os benefícios da prática. Tem duas pesquisas publicadas que estão no final da bibliografia pelo pessoal de Belo Horizonte. Eles desenvolveram com os praticantes, né? Eles aplicaram 1.500 questionários, uma primeira fase em 2010, quase 500, e outros 1.000 e poucos em 2013, né? E aí eles observam como o grau de intensidade da dor que as pessoas apresentavam no início da prática e após um ano, né? E os outros benefícios relacionados, como a melhoria da qualidade do sono, melhor controle da hipertensão e diabetes, ou redução do uso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, antidepressivos, ansiolíticos, e, consequentemente, uma redução na diminuição da procura dos centros de saúde e dos procedimentos, beneficiando também a integração dos participantes. Os valores, os percentuais, né, de melhora, vocês podem observar no trabalho apresentado aí por Almeida e Rando, que está na bibliografia, né? Dentro do SUS, então, as 18 terapias, elas se inserem tanto na Política Nacional de Promoção da Saúde, né, como as práticas corporais, a atividade física como um dos seus eixos prioritários, e na Política Nacional de Práticas Integrativas, dentro da racionalidade da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, que estipula também as práticas corporais e meditativas, como o Tai Chi Chuan, o Liang Kun, o Qigong, a dietoterapia e a fitoterapia tradicional chinesa. Então, esse é o arcabouço legal que nós temos na nossa política nacional para justificar a implantação dessa prática corporal dentro do SUS. Então, agora, nossa história aí em Camaçari. Em 2010, eu participei da oficina para atualização do texto técnico de Camaçari, a convite do Ministério, como um ator da atenção básica. Na época, eu trabalhava como médico acupunturista de uma unidade básica de saúde, que aconteceu em novembro de 2010, e aí estavam presentes gestores das práticas integrativas do Brasil inteiro, e aí eu tomei conhecimento de que o Liang Kun 18 terapias estava amplamente disseminado, né, difundido, implantado em muitos municípios do Brasil. Eu já tinha tido um contato com as 18 terapias a partir de uma pesquisa por uma inquietude, né, iniciativa pessoal, que talvez se aproximasse à inquietude do Dr. Zhuang quando ele desenvolveu as 18 terapias, de que os pacientes que compareciam para procurar cuidado, que eram encaminhados para tratar essas dores musculoesqueléticas, que eles, após determinado tempo de sessões, melhoravam, porém, essas queixas eram recorrentes. Então, surgiu em mim assim, essa necessidade de procurar alguma outra ferramenta de cuidado que possibilitasse autonomia, que as pessoas se envolvessem no seu próprio cuidado e que garantissassem, né, melhoras a longo prazo, né? E então esse para mim foi o disparador inicial para começar a pensar na implantação das 18 terapias no município que eu atuo, né? Então, na volta de Brasília, depois da virada do ano, começamos a articulação entre os profissionais da atenção básica, que fazíamos acupuntura, né, que oferecíamos acupuntura nas unidades de saúde, e começamos a
a construir, a pensar na possibilidade de construção desse projeto para apresentar aos gestores do nosso município. Aí contactamos a Secretaria de Saúde dos seus campos, que era que estava decolando com um processo de licitação para contratar uma escola formadora, né? Que havia 5 os campos que na época Maria Lúcia ali fazia parte dessa escola, né? Então construímos essa primeira proposta, né? De implantar na rede de atenção básica e na rede de saúde mental de Camaçari. Levamos essa proposta a uma assessoria técnica da coordenação da práticas integrativas do Ministério para que eles olhassem, nos dessem um retorno sobre essa proposta. E, finalmente, em julho de 2010, apresentamos ela à Secretaria de Saúde, né, então, com a subsecretária, o pessoal da atenção básica do apoiador de saúde do adulto e a coordenação de saúde mental. Infelizmente, como acontece em vários municípios, a questão financeira desse momento impedia que o município pensasse ou viabilizasse concretamente a contratação de uma escola para formar esses 20 a 30 instrutores para implantar essa prática. E aí solicitaram que a gente adequasse essa proposta para um projeto piloto e que reapresentássemos ela. Então, em 2012, com a mudança do diretor da atenção básica, a gente reapresentou e com a possibilidade de abertura de um curso de formação de instrutores lá em São José dos Campos, a gente pediu um auxílio custeio, né, para poder bancarmos a ida de um trabalhador para fazer esse primeiro curso. Infelizmente, também não aconteceu e eu resolvi ir para São Paulo, né, durante todo o ano de 2012 e fazer esse curso de formação. Então, entre 2013 e 2014, com a chegada na unidade de saúde, eu trabalhava numa unidade de saúde básica de Vila da Brantes, a coordenadora, que se mostrava sensível e permeável às mudanças e à incorporação de outras práticas de cuidado, nós reconstruímos esse projeto, né, essa proposta de implantação para uma região de saúde, né, onde a gente implantaria as 18 terapias em umas 8 unidades de saúde da família, com o apoio do diretor da atenção básica da época. Ele conseguiu a pauta do colegiado gestor da CESAL, mas, porém, também não conseguimos o apoio necessário para ir à frente, né? Nesse ano também aconteceu um concurso público de Camaçari, que até então a maioria de nós tinha alguns trabalhadores concursados, mas a maioria de nós tínhamos vínculos precários, né, ou vínculos instáveis, como renda, né? Porém, conseguimos, pelo menos os proponentes, passamos nos primeiros lugares como médicos acupunturistas para a saúde mental, o que também garantizava, né, garantizou a estabilidade, a nossa estabilidade e a espaço para que essa proposta pudesse continuar andando, né? Já em 2015, outra mudança de secretário de saúde, né? Nós, nesses 7, 8 anos, nós tivemos 3 gestores municipais e vários secretários de saúde, né? Muitas vezes a mudança de secretário de saúde inviabiliza alguns projetos, mas no nosso caso foi um facilitador, porque perante todos esses interlocutores, né, todos esses aliados
que a gente ia procurando sensibilizar, era mais uma nova chance de a gente reapresentar a proposta. E como eu tinha trabalhado com esse secretário uns 12, 13 anos atrás, no interior da Bahia, tinha acesso, né? Aí reapresentamos essa proposta, aí ele deu a autorização para que a gente começasse, ele se entusiasmou, se empolgou, né, com a possibilidade de a gente levar a 18 terapias para o município. Então, na época eu já estava trabalhando no CAPS, com a equipe do CAPS, reelaboramos a proposta, porém pensando numa questão mais abrangente, porque a gente precisava levar a questão do Liancon para os trabalhadores, porém muitos deles poderiam nem conhecer o que era e também outros tantos nunca terem ouvido falar das práticas integrativas. Então, conseguimos autorização para realizar essas oficinas regionais, onde participaram aproximadamente 150 trabalhadores, né? Isso foi de agosto a novembro de 2015. Foram momentos muito ricos, de muita troca. A gente também conheceu outros colegas, outros profissionais que desenvolviam outras práticas, como yoga, danças circulares, meditação, auriculoterapia, acupuntura e o Liancon, né, que no caso no momento era o único. E a gente, tudo isso aí fechou na organização do primeiro encontro de práticas integrativas no nosso município, que também com muita dificuldade conseguimos fazer em dezembro de 2015, e potencializou esse coletivo das práticas integrativas e começou esse processo que a gente chama de institucionalização, né, das práticas integrativas dentro da agenda do nosso município. Nesses 6 meses, o secretário nos encomendou para elaborar esse termo de referência para a contratação dessa escola formadora. Aí voltamos a contatar os municípios que já tinham experiência nessas questões técnicas e apresentamos, porém, acabou sempre a questão financeira empatando a concreção, a efetivação da contratação dessa escola. Como está colocado aí no slides, nesse primeiro encontro de práticas integrativas, tivemos o apoio e a participação da área técnica das PICs, aqui da Secretaria de Saúde do Estado, e o ambulatório das PICs, né, com a doutora Adriana Sampaio, Luísa Uber, a instrutora de Qigong, que estiveram dando nosso apoio, apresentando a experiência delas aqui no ambulatório em Salvador, no Hospital das Clínicas. Então, em 2016, já com a constituição da Associação Brasileira de Liancon e Terapias, teve um processo de revalidação, né, dos nossos diploma de instrutor. E, na ocasião, a presidenta da Associação Brasileira me autorizou, né, eu coloquei para ela, né, Maristela Botelho, que é outra mestre nossa, né, dos instrutores de Liancon do Brasil, para que ela sempre acompanha. E aí, Alberto, como que está a questão do Liancon em Camaçari, né? E aí ela sempre acompanhada. Ela fala, não, pode começar o processo. Então aí você deu um novo impulso, né, para a efetivação da implantação do Liancon no nosso município. Aí, com a experiência do primeiro encontro que nós tivemos em 2015, né, retomamos o contato com esse participante das PICs, esses atores das PICs do município. Aí tinha colegas da atenção básica que tinham feito o curso de tutores do Hospital Sírio-Libanês lá no nosso município. Então, para a construção
dos projetos de implantação das 18 terapias nas distintas unidades, e pensar, e aí uma colega falou, por que a gente não chama o pessoal da residência, né, da FEST, que atuava numa região do município. E aí apresentamos a proposta para os apoiadores institucionais da residência, e que eles eram apoiadores tanto das equipes de saúde como apoiadores da própria Secretaria de Saúde, né? E aí também foi o elemento chave para que realmente iniciássemos, porque eles foram quienes negociaram com a diretoria da atenção básica a liberação para que iniciássemos esse processo de formação. E foi assim que em novembro de 2016 iniciamos o primeiro curso, né, pensando em implantar na rede de saúde, na atenção básica e na saúde mental, né. Então abrimos um formulário online, né, para que os apoiadores da atenção básica e os coordenadores da saúde mental divulgassem, né? Então tivemos 24 inscritos, né? O objetivo inicial era iniciar essa implantação, né? Esses foram os conteúdos, as percussões para a vitalidade, que são exercícios para acordar, despertar o corpo, para prepará-lo para a prática. E a parte anterior, ITCO, sendo 36 exercícios, que são os mais simples, os menos complexos, né? E iniciamos em novembro, já estava terminando também a gestão de quem era prefeito naquele então para a gente também era um momento chave, porque ia iniciar uma outra gestão, e precisávamos também que já estivesse iniciado esse processo, né? Então, se inscreveram 24 trabalhadores, 24 profissionais, 8 da atenção básica e 3 do CAPS. Não, 24, sendo 8 que eram de 8 unidades básicas e dos 3 CAPS, né? Os 24 no total. Esses 24 trabalhadores, acabaram, muitos deles eram residentes, né? Que por um lado eles potencializam, né? Porque os residentes têm muito gás, né? Muita disposição, disponibilidade para fazer as coisas acontecerem, né? Então também, né, tínhamos tutores da residência e tinham poucos trabalhadores efetivos, né? Desse curso, então, dessa primeira turma, nós tentamos que se inscrevessem 2 trabalhadores por equipe ou por unidade, né? Então, se 2 unidades trabalhavam ou atuam dentro de duas equipes atuam dentro de uma mesma unidade, que se constituíssem duplas, o que não foi assim possível, ou que não aconteceu, né? Porém, como eu coloquei, desses 24, né, 5% dessas 11 unidades, 5 conseguiram concluir, né, 16 trabalhadores concluíram e 5 conseguiram implantar a prática. Então, no segundo semestre de 2016, né, 2017, desculpe, já com a nova gestão, nós focamos em fortalecer essas equipes, né? Esse aí também foi mais um passo à frente que nós conseguimos dar. Aquela coordenadora da atenção básica que em 2014 contribuiu para readequar o projeto para uma determinada região de saúde, assumiu a diretoria da atenção básica. Então ela nomeou uma pessoa responsável para que assumisse as PICs dentro do DAB,
né? E fomos convocados pelo subsecretário, no caso, para dar um impulso nas práticas integrativas como ferramenta de cuidado, né? Nesse encontro que aconteceu bem logo no início da gestão, acordamos de constituir um núcleo de práticas integrativas para podermos pensar, né, as PICs dentro da nossa rede de atenção, e acordamos também de organizar esse segundo encontro de práticas integrativas, e o primeiro encontro de promoção da saúde, que aconteceu em julho de 2017, na cidade do Saber, com a participação de um pouco mais de 400 trabalhadores. Convidamos o pessoal, de novo, né, o pessoal da CESAB, o pessoal da UFLA, de fitoterapia, o pessoal do ambulatório das PICs, e foi um momento também de potencialização e de fortalecimento desse movimento das PICs, né, assim, com componente muito forte por parte dos próprios atores das PICs e desses gestores que a gente foi identificando e que foram sendo os parceiros e os executores também dessa incipiente política de práticas integrativas no nosso município. Então, em setembro, conseguimos a publicação dessa portaria, que institui o Núcleo de Práticas Integrativas, e nesse segundo semestre, logo após do nosso encontro, iniciou-se esse segundo curso de facilitadores, que visava fortalecer essas primeiras 5 equipes. A gente, na ocasião, abriu a inscrição para trabalhadores da Central de Regulação, porque tínhamos sido convidados para desenvolver uma prática de Lean na Central de Regulação, então abrimos a exceção para essas duas e para o CEREST, né, o Centro de Referência do Trabalhador. E aí se inscreveram 27 trabalhadores, né, 27 profissionais, mas foi fechado para aquelas primeiras 5 equipes que tinham implantado, né. A gente fez um curso um pouquinho mais consolidado, conseguimos diminuir os módulos, né, eu já tinha adquirido mais experiência na formação dos facilitadores. Desses 27, concluíram 48, esse é outro grande desafio que a gente sempre tem, né, na questão dos cursos de formação, né, que muitas vezes as pessoas se empolgam e depois acabam abandonando no caminho, né. Assim como também tem outros trabalhadores profissionais que concluem o processo de formação e não implantam. Mas essa segunda turma de trabalhadores, de colegas, todos eles, 100% deles, conseguiram iniciar a prática e fortalecer a prática nessas unidades, né? E para concluir, nesse último ano, né, 2018, nós conseguimos esse espaço de manutenção de facilitadores, que é um espaço de encontro, né, um turno mensal que a gente tem para aperfeiçoar a prática, né, como o significado de Lian Kun, né, de trabalho persistente, né. A prática de Lian Kun, ela requer persistência, né, requer aprimoramento, requer reflexão, aprofundamento nos conteúdos teóricos, né, e um fortalecimento desse coletivo para que possamos continuar crescendo, né. A outra questão que aconteceu nesse ano foi as reuniões quase que mensais do nosso núcleo de práticas integrativas, onde estamos ainda engateando, né, de construir essa agenda, de fazer esse mapeamento de quais são os trabalhadores que desenvolvem PICs, porque sempre tem pessoas que fazem algum curso fora do que podem ser oferecidos dentro da secretaria, né, e que implantam. Então, quais são esses trabalhadores, quais são os trabalhadores que têm potencial de se tornarem
multiplicadores e facilitadores do processo de formação. E fizemos também esse curso de 18 terapias da parte posterior, que concluímos essa semana. E estamos organizando esse primeiro encontro de praticantes de Lian Kun, que acontecerá provavelmente, está programado para ser na terça-feira que vem, e se o tempo permitir, a gente vai reunir essas 7 equipes que estão treinando e praticando o Lian Kun no nosso município. Então, a gente prevê a participação de 200 praticantes e com os convidados das pessoas que queiram se acercar, se aproximar, né? Então, para concluir, esse aí foi um consolidado de todas as ações que a gente desenvolveu para a institucionalização, né? E como a gente chamou, a capilarização das práticas integrativas e especificamente do Lian Kun de terapia no nosso município. Aqui uma foto que alguém tirou do momento das nossas manutenções. E aqui uma prática com os facilitadores num desses momentos também de manutenção numa praça da comunidade de Buris de Abrantes, em Camaçari. Então, eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês, e vou passar agora para minha colega Milena, e depois a gente vai abrir o espaço para as perguntas de vocês. Muito obrigado. Boa tarde. Estão escutando bem? Alguém pode confirmar pelo chat? Está dando para escutar? Boa tarde, então meu nome é Milena, como o Tiago já apresentou, eu sou médica de família e comunidade, e eu não estou me escutando, Tiago, é assim mesmo? Não tem problema não. Tá. E eu fui uma das profissionais que fez o curso que Alberto está relatando no município de Camaçari. Então, aqui mais para frente eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, mas eu vou relatar como a partir desse curso de capacitação feito por Alberto no município, como foi implantar o Lian Kun em uma unidade de saúde da família. E onde é que passa? Qual setinha? Essa, pronto. Então, a gente está falando do município de Camaçari, que é na região metropolitana de Salvador. E eu estou falando sobre a unidade de saúde da família de Caminho do Mar, que fica numa região do município entre a sede, que a gente chama, né, a parte mais central do município, entre a sede e a orla, que é ali Jacuípe, Arembepe. Então, essa unidade de saúde da família onde eu atuo fica no meio termo, entre a sede e a orla. É um território que antes era um território rural, e a partir da construção de condomínios do Minha Casa Minha Vida, as pessoas migraram, né, a partir da aquisição do imóvel, e na construção do Minha Casa Minha Vida já estava previsto na obra uma unidade de saúde da família, escola, CRAS. Então, alguns anos depois da chegada dessas pessoas para morar no condomínio do Minha Casa Minha Vida, alguns anos depois foi inaugurada a unidade de saúde da família, e aí que eu chego com a equipe para iniciar esse serviço, há mais ou menos um ano atrás. Então, a gente está falando de um território que era zona rural, que agora tem uma população que chegou para residir nesse local, que não era residente dali. Muitos são até de Camaçari, mas não dessa região, outros de outros municípios próximos, e de um condomínio construído um tanto que isolado de equipamentos sociais e isolado tanto da sede quanto da orla. Então, eu tenho formação em medicina de família, e enquanto eu estava na preceptoria dessa residência que Alberto relatou, a residência multiprofissional e médica de saúde da família, da FES em Camaçari,
eu estava na preceptoria e aí começou a divulgação do curso do Lian Kun. Eu fiz o curso e quando eu estava mudando de unidade de saúde, né, eu estava saindo da preceptoria para assumir como médica assistente nessa unidade de saúde da família de Caminho do Mar, eu estava finalizando o curso do Lian Kun. Então a gente começou a montar uma equipe para a inauguração dessa unidade, com muito desejo de que funcionasse, de que essa equipe funcionasse, de que essa unidade de saúde funcionasse dentro do que a gente idealiza, né, da estratégia de saúde da família. Então, junto com outras colegas que foram residentes também dessa residência da FESF, a gente montou a equipe e inaugurou essa unidade de saúde. Então, a gente estava assim com aquela expectativa de uma unidade nova de saúde da família, mas a gente não esperava que a população, a gente chama assim de unidade velha, unidade nova, mas com os mesmos costumes. Então, a população que vem de outras regiões do município, onde estava sendo assistida, com os mesmos costumes de lógica de funcionamento de saúde que a gente já estava acostumado a ver no município. Então, o município tem uma atenção básica com unidades básicas de saúde sem equipe de saúde da família, coexistindo com unidades de saúde da família, com a equipe de saúde da família. Então, tem muitas unidades que a gente chama de unidades tradicionais, né, da atenção básica, que tem o ginecologista, o pediatra e o clínico. Então, era uma população que estava acostumada a ser assistida nesse modelo e em emergência. Então, era a UPA e o UBS. Então, a população que veio desejando dessa equipe aquela mesma assistência que estava acostumada a receber. Então, comparecia solicitando atendimento de urgência, ou check-up, ou encaminhamento para especialistas. E aí, a partir disso, a gente passou a vivenciar um certo incômodo em reproduzir uma lógica de saúde que a gente não acreditava e como que a gente ia tentar apresentar para essa população outras ofertas de saúde, que a gente, de fato, percebesse que gerava repercussão na situação complexa que essa população estava imersa, né? Enfim, diversos condicionantes ou determinantes de saúde, determinantes sociais de saúde, uma população com desemprego alto, população com uma situação de pobreza, com violência no território, enfim. Então, a gente começou a pensar como é que a gente ia apresentar, oferecer que a população experimentasse outras ofertas para além daquela coisa de consulta, né, que por mais que a gente tivesse uma formação de saúde da família e procurasse fazer uma consulta centrada na pessoa, uma consulta dentro da clínica ampliada, estar só no consultório para a gente não estava repercutindo na saúde daquela população como a gente gostaria. Então, logo que a gente começou a atender essa demanda reprimida, a partir da inauguração, a gente pensou, vamos marcar uma reunião com a população, começar a fazer algumas reuniões de comunidade para a gente dialogar, né? Fazer uma escuta e dialogar. E aí, na primeira reunião de comunidade, a gente fez essa escuta e levantamento de problemas, e em que a população trouxe para a gente essa realidade de que é um território isolado, com dificuldade de acesso a equipamentos sociais, dificuldade de acesso a emprego, dificuldade de transporte, uma população que tinha uma necessidade de rede de apoio. Então, muitas pessoas se mudaram para esse condomínio do Minha Casa Minha Vida a partir da aquisição do imóvel e não tinham família na redondeza, né? Muitas vezes deixaram a família em outro município. E quando vieram com a família, era a família mais nuclear mesmo. Então, uma população que se mostrava, assim, carente de rede de apoio, de atividade de promoção de saúde, de espaços de lazer. Então, o condomínio até tem, assim, quadra, tem pracinha. Quando a gente foi sair um pouco para a territorialização, logo que chegou, a gente ficou encantada por ter tudo isso no condomínio, mas a população se queixa de que não consegue usufruir dessas coisas por conta da violência, que é muito grande, tiroteio na praça, enfim. Então, a gente fez esse levantamento de problemas
Eu vou passar aqui para a foto, depois eu volto para esse slide. Que nessa foto aqui a gente tem um pouquinho do que a gente levantou, de pontos que a população identificou como pontos positivos do território e pontos negativos. E pontos negativos estava muito marcado assim, violência, né? Falta de acesso, desemprego. Mas aí quando a gente pergunta o que a população esperava daquela equipe da unidade de saúde, a gente teve como sugestão aqui organizar a regulação de exames, que a unidade não marca exame, né? Lá a gente não tem regulação. E aí o que a população demandava da gente era a regulação de exames. Então, a gente começou a tentar dialogar sobre qual é o papel de saúde da família, qual é o papel da equipe de saúde da família, né? E ao mesmo tempo tentar fazer uma ponte disso com o que a população esperava da gente. Então a gente não deixou de fazer reuniões sobre a regulação de exames, né? De pleitear isso junto com a população, mas que para a gente, enquanto equipe, a gente tem pouca governabilidade sobre esse assunto. E começar a dialogar com a população sobre outras coisas que a gente poderia ofertar e sobre as quais a gente tinha governabilidade. Então, não dava para esperar que a população chegasse pedindo, eu quero a implantação do Liancum, eu quero acupuntura, eu quero roda de conversa, né? Porque, infelizmente, a população está imersa nessa cultura de que a assistência é consulta, remédio, exame, e que a assistência à saúde é isso. Então, existe um desconhecimento muito grande sobre o papel da saúde da família e existe um desconhecimento também sobre as práticas integrativas, né? E se a população só solicita da gente consulta, remédio e exame, é porque a gente mesmo, infelizmente, enquanto setor saúde, propaga essa ideia ou reforça essa ideia. O setor saúde criou essa ideia do que é uma equipe de saúde, enfim. Então a gente procurou negociar e oferecer outras coisas para que a população conhecesse. E aí, a partir disso, o Liancum surgiu. Tanto eu quanto o Samara, dentista da unidade, a gente tinha terminado de fazer o curso do Liancum com o Alberto, e aí a gente propôs o início das reuniões de Liancum. E aí eu vou falar um pouquinho como é que se deu essa experiência. Então, primeiramente, para esse slide anterior aqui, estava só para fazer aquele comentário de que na saúde da família a gente sempre fala assim, que não tem receita de bolo, não tem uma forma de se implantar nada, que a gente saia por aí reproduzindo igualmente, porque cada equipe tem suas características, cada território tem suas características, o processo de trabalho ele é muito diferente de uma unidade para outra. Bom, mas eu vou contar como é que a gente fez por lá. Então, primeiramente a gente precisou organizar um pouco do processo de trabalho e da agenda para que coubesse o Liancum e para que ele fosse priorizado. Então, eu tiro mais ou menos uma hora da minha agenda de atendimento, e Samara também. E nessa uma hora, a unidade em que eu estou fazendo o Liancum com os usuários, a unidade está funcionando normalmente, então a farmácia está funcionando, vacina, triagem, outros atendimentos, atendimento de enfermagem, e o acolhimento à demanda espontânea está funcionando nesse período, né? Se não existisse acolhimento à demanda espontânea na unidade, toda hora durante o Liancum iam bater lá na porta. Doutora, tem alguém aqui se sentindo mal. Então, eu tenho a tranquilidade de estar fazendo o Liancum com o pessoal, porque eu sei que as pessoas estão sendo atendidas, estão sendo acolhidas. E aí a gente precisou conversar com a equipe também, né? Com toda a equipe, o que é o Liancum, por que a gente vai experimentar essa prática, por que a gente vai oferecer, para que toda a equipe, inclusive recepção, quando algum profissional ou quando algum paciente chegasse questionando se chegar, né? Por que a médica está ali fazendo uma ginástica em vez de estar atendendo? Então, hoje eu sei que qualquer pessoa da equipe, e principalmente os participantes do Liancum, defenderiam muito a importância e a priorização do Liancum enquanto uma atividade tão importante quanto do consultório. A gente testou alguns horários para que fosse um horário que facilitasse a participação das pessoas. Foi muito crucial, assim, ter duas facilitadoras na unidade, tanto eu quanto Samara, que a gente consegue, um dia na semana, eu tiro a agenda para fazer o Liancum, né, por uma hora, tiro a agenda, outro dia na semana, Samara, então dá para garantir que os participantes
façam pelo menos 2 vezes, com a presença da gente, 2 vezes por semana. Material necessário é um tanto complicado, porque a gente ficou aguardando por um tempo que viesse, né, pela gestão, que viesse caixa de som, que viesse a reprodução, a xerox das apostilas do Lian Kun. E, enfim, isso não aconteceu e a gente precisou ir se virando. Então eu levo minha caixinha de som, Samara leva dela, leva pendrive, a gente xerocou algumas apostilas para que as pessoas pudessem praticar em casa. E eu vi a pergunta e me desconcentrei aqui, desculpa. Mas Thiago está anotando aí, no finalzinho a gente responde, né? Então, os materiais é isso, mas sim, se tivesse material, né, a caixa de som da própria unidade, se tivesse os materiais em que os usuários pudessem fazer sem a gente, facilitaria bastante, tanto para eles fazerem em casa, quanto para fazerem em outros dias na semana, né, porque é bastante importante praticar várias vezes na semana. O espaço físico a gente pensou em fazer na praça, mas os próprios usuários trouxeram esse receio de que vira e mexe tem tiroteio na praça e, enfim, a gente procurou fazer dentro da unidade de saúde. No auditório fica bem apertadinho para a quantidade de pessoas que a gente tem. E aí está começando a ter uma mobilização comunitária para que no espaço do fundo da unidade de saúde, que tem um espaço bem grande, que a gente consiga fazer um pequeno espaço coberto, né? Cimentar e colocar uma cobertura, porque a gente, quando tem muita gente, a gente vai fazer lá no fundo, só que o sol é muito forte. Então, os próprios usuários, os próprios participantes do Lian Kun já acionaram vereador, não sei o quê, um monte de gente aí, apareceram lá algumas pessoas já para fazer um projeto e disse que está em fase agora de fazer esse projeto para depois fazer a construção desse pequeno espaço coberto lá no fundo, para a gente fazer o Lian Kun e, enfim, outras coisas também. Então, é um grupo aberto. As pessoas às vezes perguntam, é só chegar e vir, eu preciso me inscrever, preciso colocar nome em lista de espera. Não, é só aparecer, vir com a roupa confortável. Às vezes as pessoas ficam com vergonha de dizer que não tem um sapato de ginástica, um tênis, né, ou que não tem uma malha de ginástica. A gente falou, pode vir com a roupa que você estiver sentindo confortável, pode fazer descalço, ficar à vontade. Enfim, é bem aberto, inclusive para pessoas que têm alguma restrição, ou restrição de dificuldade de locomoção, ou que usa muleta. A gente fala, fique tranquilo, faça dentro do seu limite, respeite seu corpo, como o Alberto sempre fala para a gente. E aí, enfim, o convite é sempre estendido. Tem algumas pequenas restrições, né, Alberto, assim, em relação à gestante e tal. Mas, enfim, a gente procura que o grupo seja aberto e o mais inclusivo possível. A divulgação se dá através de mural na sala de espera, a recepcionista divulga, a enfermeira, os profissionais todos do posto divulgam, e durante a consulta, quando a gente procura dialogar com o paciente para construir um plano terapêutico conjunto, aí nesse momento a gente oferece quais são as atividades que a gente tem na unidade. Aí a gente fala do Lian Kun e também de outras PICs, né? O médico da outra equipe que chegou para compor a segunda equipe, ele é acupunturista, Tadeu, então ele faz uma série de atividades também. Então a gente procura atuar de forma integrada. Tem uma palestra sobre alimentação saudável que ele faz, tem um turno de acupuntura. Então a gente procura oferecer à população de acordo com o desejo, o perfil de cada usuário. E aí, conforme, né, que a gente usa muito na medicina de família, o método clínico centrado na pessoa, a gente procura ter um diálogo com a pessoa durante a consulta, em que a gente compartilhe o entendimento sobre os problemas, né, e compartilhe também as decisões, quais são os planos. Enfim, e daí sai Lian Kun, sai acupuntura, sai remédio, enfim, sai o que a gente combinar juntos. Aí algumas imagens do pessoal fazendo Lian Kun, aqui Samara, que é a dentista, outra facilitadora. E aí fica bem apertadinho no auditório quando vai muita gente. Aí aqui no espaço do fundo, que é esse espaço que a gente está tentando construir, uma areazinha coberta.
Bom, e sobre a condução do Lian Kun, para além da gente fazer os exercícios, os movimentos, a gente procura ir conversando com as pessoas antes, depois, durante a prática, sobre o que está por trás disso, né? Para a gente não fazer o movimento pelo movimento. Então, a gente conversa sobre respiração, sobre se observar o corpo. E aí eu trouxe essa definição de Madel Luz, que é uma pesquisadora da área das práticas integrativas aqui no Brasil, que ela fala assim que o ser humano é uma totalidade inserida em seu meio e que busca a promoção do equilíbrio de sua energia vital, que é o paradigma vitalista, que varia de acordo com sentimentos, pensamentos, relações familiares, sociais, comportamentos dos indivíduos. Ela está falando sobre a racionalidade oriental da saúde, que tem a ver com esse paradigma vitalista, e que está tudo interligado. Então, a gente procura dialogar um pouco sobre isso também com os participantes durante o Lian Kun. E aí, nesse ponto, a gente tem que ter um pouco de cuidado, que a gente chama de competência cultural, de não fazer choque de cultura, né? Não querer impor essa racionalidade para outras pessoas. Enfim, é de procurar utilizar as práticas integrativas de modo integrado mesmo, né? A gente não quer negar a racionalidade ocidental, negar a medicina biomédica e impor um entendimento sobre a saúde, um entendimento da lógica oriental. Então, mas a gente procura oferecer, né, oferecer outras possibilidades de informação e conhecimento, de autoconhecimento sobre o corpo e sobre a ideia que está por trás da prática do Lian Kun. Então, às vezes acontece assim, de antes das pessoas conhecerem a prática, quando a gente oferece em consultório, algumas pessoas terem receio, como se fosse algo religioso. Ah, não vou não, meu pastor não deixa, o que é isso e tal. E a gente procura explicar e convidar para conhecer. A partir do momento que as pessoas permitem conhecer, eu acredito e espero que todas se sintam incluídas na prática, né? Que a gente respeitando as diferenças e as crenças, que a gente consiga fazer uma prática em que cada um se coloque em contato com o seu corpo, se observe, tenha um tempinho ali para respirar, para, enfim, se alongar, para se cuidar mesmo. Bom, falar um pouquinho sobre as dificuldades que a gente tem encontrado. Essa questão que eu acho que Alberto já falou, eu já falei também dessas lógicas de saúde que competem. Então, a expectativa do usuário muitas vezes é diferente da expectativa da gente enquanto equipe. E a gente precisa negociar essas expectativas para que a partir dali a gente crie uma terceira via, né? Nem minha verdade, nem a verdade do usuário são verdades universais enfim, definitivas. Então, encontrar uma terceira via, encontrar um ponto em comum que satisfaça o usuário, que ele acredite naquele tipo de tratamento, eu também, enfim. E que isso é muito complicado muitas vezes, né, nessa lógica de saúde que a gente vive, de querer soluções rápidas para os problemas, de querer silenciar os sintomas. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, mas hoje eu já observo uma grande mudança. Então, tem muitos usuários que vão lá procurando a unidade. Ah, ouvi falar que vocês fazem um tratamento diferente aqui, né? Uma ginástica, uma acupuntura, quero conhecer. Então, já tem muita gente que vai procurando por esse diferencial. E quem já participa, quem já faz, defende com unhas e dentes. Bom, a gente tem essa dificuldade em relação à dificuldade de investimento para materiais mesmo, para recursos audiovisuais, para as apostilas, para ter um espaço físico adequado. E a pressão assistencial, bom, ela sempre vai existir, né? Sempre vai ter muita gente demandando consulta. E aí a gente procura organizar o processo de trabalho de modo que a gente dê resposta a isso, mas que a gente não fique só nisso, né? Uma vez que os usuários têm mostrado para a gente o quanto que a gente oferecer outras práticas repercute muito positivamente na saúde. E eu vou falar um pouquinho agora desses benefícios que a gente tem observado. A mesma pesquisadora, Madel Luz, que fala muito de racionalidades médicas e práticas integrativas aqui no Brasil, ela traz que a racionalidade terapêutica da medicina tradicional ou medicina complementar e alternativa, que é o termo que a OMS usa mais, né, para as PICs,
que ela inova porque ela reposiciona o sujeito do cuidado no centro, né? Coisa que a gente fala muito na medicina centrada na pessoa. Também ela inova porque ela traz a relação médico-paciente enquanto um potencial terapêutico por si só. E aí a gente pode fazer uma extrapolação para o Lian Kun da mesma forma. O grupo, né, pela atividade de ser em grupo, tem um potencial terapêutico por si só. Inova também porque busca, através de meios terapêuticos simples, oferecer cuidado, simples, mas não menos eficazes. Inova porque procura acentuar a autonomia do paciente, seu autoconhecimento, seu autocuidado em relação ao seu processo de saúde e doença. E inova por conta do paradigma vitalista que eu apresentei um pouquinho lá atrás, né? Que a gente fala da totalidade do corpo e sair daquela lógica do combate a um órgão, combate a uma doença, combate a um sintoma, como se aquilo ali não tivesse integrado num todo de um corpo e de um contexto. E aí, interessado em investigar melhor quais repercussões essas práticas integrativas na unidade têm gerado nos usuários, minha pesquisa de mestrado tem como pergunta a seguinte, né? De que modo as práticas integrativas e complementares da unidade de saúde da família, Caminho do Mar, repercutem na saúde dos usuários sob sua perspectiva? Então, é uma entrevista semi-estruturada em que eu estou questionando as pessoas como é que elas estão se sentindo, né? Desde que elas estão praticando o Lian Kun, desde que elas estão praticando a acupuntura também. E aí eu acho muito importante que a gente dê voz a essas pessoas, né? O fato de ser uma pesquisa qualitativa, uma entrevista semi-estruturada, para que essas pessoas tenham voz e apareçam, né? A gente costuma investigar muito a eficácia dos tratamentos médicos com números, né? Abaixou a pressão em tanto e tal. Mas, enfim, meu foco aí nesse momento é ouvir o que o usuário pensa sobre esse tratamento, como é que ele está se sentindo. Então, nessa pesquisa, até o momento, surgiram 4 categorias de análise. A questão do aumento da qualidade de vida e redução da morbidade, que já tem a ver com a hipótese prévia. Então, aí está incluso se houve melhora de dor crônica, se houve melhor compensação de hipertensão e diabetes, reabilitação. Então, muitas pessoas fazem Lian Kun lá na unidade porque teve uma fratura, já fez tratamento com ortopedista, já fez fisioterapia ou não, também muitas vezes, e aí vai para o Lian Kun também para reabilitação. Então, tem essa categoria, a primeira, assim, né, que é mais óbvia para a gente, que é a questão de redução de morbidade e aumento da qualidade de vida. Tem uma segunda categoria que também é prévia à pesquisa, que é a redução da necessidade de intervenções biomédicas, aumentando a autonomia. Então, essas pessoas estão reduzindo a quantidade de vezes que elas costumavam procurar a UPA, ou procurar por atendimento na unidade de saúde da família em demanda espontânea, ou reduziram a quantidade de medicamentos que usam. E muitos relatam o quanto que já reduziram de medicamentos, especialmente de medicamentos para dor. E aí surgiram 2 novas categorias também até o momento, que é sobre o imaginário em relação às PICs. Muitas pessoas trazem o desconhecimento, o medo. E uma última categoria que eu acho bem interessante é o quanto que as pessoas têm falado sobre: hoje eu valorizo minha equipe de saúde da família, hoje eu valorizo muito esses profissionais que a gente tem aqui com a gente. As pessoas falam mal do SUS, mas a gente tem que defender o SUS, tem que vestir a camisa do SUS, porque muitas unidades deveriam funcionar com tudo isso que a gente tem que ser oferecido aqui. Enfim, então é muito, muito gratificante ouvir dos usuários essa valorização da estratégia de saúde da família e do SUS. Bom, então, estou começando ainda a pesquisa e espero que eu tenha aí bons resultados para que a gente consiga avaliar melhor essas intervenções na unidade, tanto para aperfeiçoamento lá em Caminho do Mar, quanto para quem quiser fazer a mesma coisa na sua unidade de saúde, ter relatos de experiência e ter pesquisa na área é muito importante. Então, eu falei sobre o potencial terapêutico do fato de estar em grupo por si só, né? Então,
O Liancum, enquanto atividade de grupo, tem contribuído bastante para a convivência, a sociabilidade. Então, pessoas que moram só, várias senhorinhas que viviam isoladas, hoje eu vejo junto com as pessoas do Liancum, não só no Liancum, mas fazendo outras atividades, marcando de cozinhar junto, indo lá para a unidade para bater papo. Enfim, então se criou uma rede de apoio. E isso gerou, inclusive, outras ações como a horta comunitária. Então, o pessoal do Liancum, nesse espaço do fundo da unidade, resolveu implantar uma horta comunitária. E aí o interessante é que a última coisa que eles querem é colher ou levar para casa para comer. Às vezes eles entregam para a gente mesmo, então a última coisa que eles querem é renda ou alimento em si. Eles curtem mesmo a atividade de ir para lá, para a unidade, para plantar, de ir mexer com a terra, de ir conversar. Enfim, bem interessante. É isso, e a gente traz algumas reflexões, desafios, conclusões também dessas experiências. Especificamente sobre o Liancum lá na unidade de saúde, uma conclusão que me chama bastante atenção é o quanto que o Liancum tem estimulado o autocuidado, o autoconhecimento e a autonomia. Então, em plena, sempre oportuna discussão de medicalização social, estratégias que promovam a autonomia são muito caras para a gente na medicina de família. Precisam ser muito valorizadas. O Liancum é uma das práticas integrativas em que a gente observa também que o sujeito ele fica mais ativo em relação a si mesmo, em relação à sua saúde, né? Tem algumas práticas integrativas que funcionam na mesma lógica, mas que o sujeito está mais passivo. No Liancum é uma prática corporal, então a pessoa precisa realmente de um deslocamento. E em relação às práticas, o Liancum e as práticas integrativas enquanto um instrumento de mudança do modelo de atenção para um modelo voltado de fato para a estratégia de saúde da família, e enquanto mudança de modelo de lógica de saúde, né? Aquilo que eu estava falando, do quanto que os usuários estão valorizando agora atividades de autocuidado, de autoconhecimento, e o quanto que eles valorizam hoje a estratégia de saúde da família, os profissionais que eles têm ali e o SUS. Bom, e de desafios, quer ligar seu microfone também? Aquele finalzinho. De desafios, a gente tem observado a questão de integrar as diferentes práticas e saberes, né? Que eles não precisam ser excludentes. Muitas vezes é complicado de se integrar, né? Uma série de entendimentos sobre a saúde e os planos terapêuticos também, né? Integrando as diversas culturas, as diversas crenças, as diversas lógicas de cuidado, lógica de entendimento sobre o seu corpo, é um desafio para a gente. Dialogar as demandas populares e o que a equipe tem que oferecer, o que a equipe procura oferecer, também é um desafio, né? Fazer um serviço de fato usuário-centrado. Mas um serviço usuário-centrado não é necessariamente fazer o que o usuário chega pedindo em primeira mão, né? É tentar dialogar as verdades que os usuários trazem com o conhecimento que a gente traz, o conhecimento que a população traz, e tentar fazer um encontro disso. A gente trouxe também como desafio esses encontros entre profissionais de saúde, né? Porque a capacitação do Liancum foi para a gente um grande encontro também entre profissionais. Então, muitos não se conheciam ali, né? Então, CAPS, NASF, equipe de saúde da família, a gente passou a se encontrar nesse espaço, trocar experiência, refletir sobre o nosso fazer, sobre a produção de cuidado. Enfim, a gente avaliou que isso é muito importante, isso precisa acontecer em diversas situações, não só para a capacitação de Liancum. A gente também conversou muito, né, eu e o Alberto, preparando a web, sobre como foi importante, como que a gente gostaria que existisse mais, né? Participação nossa, dos profissionais que vivenciam a assistência, dos profissionais que estão na ponta, participação nossa nas decisões de gestão, né? Então, que a gestão, quanto mais a gestão for participativa e incluir a voz dos profissionais e a voz da população, mais tem chances da gente conseguir traçar planos para o município, assim, coerentes com as necessidades da população.
Tá ligado, seu? Quer falar? E aí a gente avalia também que é importante ampliar essa formação dos profissionais em práticas integrativas. Alberto pensou que seria muito interessante se houvesse uma rede colaborativa entre municípios para desenvolver processos de formação. Então, num município que tem o pessoal fazendo dança circular, que tal se esse município próximo ensinasse para tal município dança circular, o outro ensina Lian Kun, o outro ensina auriculoterapia, enfim, para a gente conseguir ampliar esse processo formativo e da gente conseguir cada vez mais sensibilizar os gestores para priorizar, né, práticas integrativas e diversas outras ofertas que a gente possa ampliar os cuidados da população. E sensibilizar os gestores através tanto da constatação dos benefícios locais dessas práticas, quanto de tudo que já se tem, né, de diretriz nacional e internacional sobre as práticas integrativas. E a gente selecionou esses 2 trechos aqui do trabalho de Bilharinho que dialogam completamente com o que a gente estava pensando. Então, nesse trabalho tem entrevistas com gestores e aí a gente vai trazer alguns trechinhos. Vou ler esse. Então, quando a gente fala que esse modelo médico-centrado, biologicista, biomédico, ou qualquer nome que a gente queira dar para ele, quando a gente fala que ele é hegemônico, inclusive, porque a expectativa da população, quando vai ao serviço de saúde, é de receber esse tipo de oferta, a consulta, o exame, o remédio. Então, mudar isso significa ampliar as ofertas das unidades, mudar o processo de trabalho e fazer o trabalho, que eu acho que é o mais difícil, que é essa mudança na consciência sanitária, na cultura do povo, do que é saúde, do que é o papel, a missão de uma secretaria, de uma unidade básica de saúde. E esse outro trechinho do mesmo trabalho, de uma entrevista também com gestora, que ela fala assim: e acho que a gente precisa ainda ter muitas experiências que deem certo, que sejam boas para a população, para a gente ter uma mudança de cultura e de expectativa. Então, acho que esses 2 anos que a gente teve a prática de Lian Kun em Amparo não pode se perder. A gente precisa, inclusive, ampliar com outras atividades de promoção, porque um processo como esse é com certeza 4, 5, 6 anos até você chegar no ponto em que o usuário, o cidadão, vai preferir participar de uma atividade de Lian Kun do que sair com uma receita de diclofenaco. Agora a gente tem que ter convicção de que este é o caminho e ao mesmo tempo está apoiando quem está na ponta para fazer esse processo de mudança. É isso. Aqui a bibliografia e aqui alguns materiais que Alberto selecionou de publicações do Lian Kun no Brasil. Para quem quiser dar uma pesquisada. Obrigado a todos. A gente vai abrir um momento agora para tirar dúvidas. Antes disso, nós preparamos um vídeo que traz a prática realizada pela doutora Helena. Vamos sentar as caras para vocês. Esse tempinho, só reafirmando aqueles que ainda não mandaram suas perguntas, né? Tirar suas dúvidas sobre o tema. Pode aproveitar e registrando aqui no bate-papo. E
prática, né, o movimento, né, a atividade em grupo, acho que deu para ter uma noção inicial, né, de como é desenvolvida a prática do Liangun. Vamos iniciar aqui com algumas perguntas. A primeira é a da Jaiane. Ela pergunta se obteve, né, se a equipe ela obteve alguma resistência da população para a prática do Liangun. Não, pelo contrário, assim, a gente tem uma dificuldade de adesão. Então, algumas pessoas começam e param. Eu não consegui ir mais, tive outras atividades, né? Aquela velha dificuldade de todo mundo para fazer uma atividade física regular, então isso acontece. Mas resistência não. Uma outra pessoa, quando a gente conversa no consultório para oferecer, para sugerir a prática, tem aquele primeiro medo, né? Isso é alguma coisa religiosa, assim, algumas pessoas de algumas religiões, de algumas igrejas evangélicas, chegam a falar que o pastor não deixa, mas quando conhece e vê que não é nada disso, não costuma ter, ninguém teve nenhum problema por enquanto de resistência, não. O grupo tem crescido, né? Às vezes vão 20 pessoas, às vezes em torno de 30. A próxima pergunta é da Larissa. Ela pergunta: vocês tinham os juristas na unidade que se apropriaram dessas técnicas e benefícios do tratamento do paciente da comunidade diretamente? Se sim, como foi a experiência? E se não, se há alguma sugestão de implantação? Samara, tem mais alguém? Então, os cursos de Liangun, tanto em Camaçari como em Belo Horizonte, são oferecidos a qualquer pessoa, né? Não precisa ter formação específica em saúde. Nós tivemos na primeira turma educadores físicos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem e assistentes administrativos. Acho que eu falei psicólogos, né? Na nossa turma não teve psicólogos. Sim, tem. Na segunda turma teve psicólogos, né? E dentista também. E dentistas, e cirurgião dentista. Eu acho que quando essa multiplicidade de categorias profissionais também enriquecem, né? A prática, a troca, então é aberto, né? Aí também tem alguns municípios que determinam, né? Quem, por exemplo, eu acho que em Amparo os cursos de formação foram para agentes comunitários, né? Porque muitas vezes tem alguns profissionais das equipes que têm maior demanda por procedimento, né? Que é outra questão do nosso modelo, né? Biomédico, né? De centrado na questão dos procedimentos, então a não valorização de que uma prática corporal, né, uma prática coletiva, ou então uma sessão de terapia comunitária, ou de qualquer outra prática, não tem o mesmo peso, o mesmo valor que uma consulta, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, qualquer pessoa pode fazer o curso, qualquer pessoa, qualquer trabalhador, qualquer membro da equipe pode facilitar a prática, né? Lá, complementar? Sim. Lá na unidade de saúde, que eu falei que são duas facilitadoras, eu e a dentista. Então, Samara, a dentista, fez o curso junto comigo, curso com o Alberto. E, enfim, às vezes a gente tem dificuldade por conta dessa pressão assistencial. Então, muitas vezes a gente chega no curso, chega para fazer a sessão de Liangun, e Samara estava se queixando disso comigo esses dias, e as pessoas vêm, as participantes do Liangun vêm com queixas, outras queixas de saúde,
no caso para Samara, uma série de queixas de dor de dente e tal, querendo o atendimento. E aí a gente não consegue nem começar o Liancum, nem terminar o Liancum tranquilamente. Então agora quando eu entro no Liancum eu já brinco, agora eu não sou médica, agora eu sou a professora do Liancum. E aí eu tenho a tranquilidade de saber que essas pessoas não vão estar desassistidas. Eu sempre falo, se você está com alguma urgência, coloca o nome na lista do acolhimento, né, que aí vai entrar no nosso fluxo de acolhimento à demanda espontânea. E se for necessário passar por mim hoje, eu vou estar lá no consultório atendendo os pacientes agendados, encaixando as demandas espontâneas como sempre. Então, essa organização do processo de trabalho me dá uma certa tranquilidade para, nesse momento, dizer, agora eu não estou como médica, agora eu estou como professora do Liancum. A próxima pergunta da Marlene. Na verdade, ela comenta da importância das PIC, mas que infelizmente como se fala no Psicólogo da Família. Aproveitando o comentário dela, saber a opinião de vocês, só mesmo reforçar quais estratégias, né, a equipe de saúde da família pode estar adotando junto à comunidade também, para se divulgar as práticas, fortalecer as práticas do cotidiano da equipe de saúde da família. Quais estratégias podem ser adotadas, né? Então, eu vou falar uma parte e você fala outra. Quando você coloca Marlene e se fala pouco, então é justamente isso, a gente começar a falar. Muitas vezes, não apenas com a questão da comunidade, senão que a gente viu naquelas oficinas de sensibilização que fizemos lá em Camaçari, que tinha muitos colegas que não conheciam, né? Nunca tinham ouvido falar em práticas integrativas. Então, colocar as práticas integrativas na agenda da unidade de saúde é o grande desafio, colocar as PICs na agenda da Secretaria de Saúde é outro desafio, e esse longo caminho, né, a percorrer que os nomes limitantes das PICs temos dentro do SUS, né, para podermos abrir esse leque de oferta né, esse leque de ofertas todos insumos. Alô? Então, esse leque de ofertas que nós temos na nossa rede de saúde, né? E aí Milena, quando o Marlene coloca aqui a questão do como colocar pouco se fala nas unidades da família, né? Milena contou um pouquinho, né, como foi. Já que eu falando para ele silenciar o microfone quando o outro falar, porque está no microfone. Pouco se fala mesmo. Então, a gente colocou isso enquanto um desafio, inclusive no finalzinho da apresentação, difundir entre profissionais e na população em geral mesmo. Lembrando da outra pergunta, se houve resistência, né? Na equipe, ninguém é contra o Liancum, mas para alguém da equipe participar, além da gente que é facilitadora, para eu levar uma agente comunitária para participar do Liancum, é bem complicado. Então, não é que tenha resistência ou que não goste, mas fazer esse deslocamento de ir fazer uma prática corporal regularmente, 2 vezes na semana, exige um esforço, exige uma dedicação, um autocuidado. E também não dá para a gente fazer isso goela abaixo das pessoas. Cada um tem seu momento, tem suas escolhas sobre sua saúde e a gente respeita. Então, tem gente na equipe mesmo que sempre vai lá pegar receita. Não, eu faço acompanhamento em outro lugar, que trabalha lá comigo, né? Eu faço acompanhamento em outro lugar, só preciso dessas medicações aqui. E eu, poxa, o Liancum ia te fazer tão bem. Não gosto dessas coisas, não. Não gosto dessas coisas que a senhora gosta, não. Esse negócio de ficar fazendo ginástica não é comigo, eu quero só o remédio. Enfim, a gente tenta dialogar, mas não dá para fazer uma lavagem cerebral da minha verdade sobre a verdade do outro. Então, é isso aí, é um desafio de
de crenças e de saberes. Um desafio a gente procura difundir, né? Difundir o tema ao máximo para que aquelas pessoas que têm interesse em conhecer, conheçam. Próxima pergunta é de Rosivan. Ele pergunta sobre essa perspectiva de implantação das práticas integrativas na Academia da Saúde. Então, nós implantamos na Academia da Saúde. Aí também depende eu acho que as academias da saúde teriam, né, ou deveriam ter, assim, a prioridade, ou, porque, assim, já tem educadores físicos, os educadores físicos são bem empolgados com as 18 terapias, com por já ter esse trabalho com o corpo físico, né? Então, a questão depende do gestor. Nós não tivemos nenhum empecilho quando abrimos as inscrições para que a gestão decidisse assim, quais seriam os trabalhadores, as categorias profissionais que poderiam participar. Então, está aberto, né? Para a academia. A Jaiane, ela pergunta: quem são as pessoas que mais procuram ou procuraram pelo Lian Gong? Quantos dias na semana e duração que vocês realizam a prática? Eu vou falar da minha experiência no CAPS, né? No CAPS, nós temos pessoas, usuários que são encaminhados pelos técnicos de referência, né? Porque a gente trabalha com, né, o PTS, o Projeto Terapêutico Singular. Então, quando um usuário é acolhido no CAPS, às vezes ele pode ser encaminhado para participar do Lian Kun, né? Outras vezes, tem pessoas que não... O Lian Kun não fez parte desse PTS, mas porque a pessoa frequenta o CAPS por própria vontade, por ser uma prática aberta, né? Então, começa a participar do grupo. Depois tem os pacientes que são encaminhados por exemplo, para acupuntura, né? Então, os usuários que fazem acupuntura, eu tento, né, de casar o tratamento com a prática do Lian Kun, né? Então, para você participar, nem sempre consigo, né? Porque eu observo se alguma resistência. Tem pessoas que não gostam de fazer atividade física, tem pessoas que não assim, que não gostam, que não querem, que não se envolvem, né? Então tem pessoas que oferecem resistência assim, né? Tem pessoas que têm uma atitude mais passiva com o seu próprio cuidado. Então, que preferem deitar numa maca e que alguém execute algum procedimento para ela se sentir melhor. E depois tem outras pessoas, muitas pessoas chegam por indicação de outros, né? As pessoas que começam a perceber os benefícios, que também, algumas vezes, os benefícios não são imediatos, né? Nós também temos a cultura do imediatismo e que a gente quer tudo para já, né? Então, quer engolir um comprimido e que resolva a vida, né? Então, tem pessoas que convidam, outras, então, nós dentro do CAPS, tem pessoas que não são usuários do CAPS e participam, né? São práticas abertas. Milena? Lá na unidade, pode ser qualquer uma dessas indicações para o Lian Kun, que Alberto colocou nos slides, mas o que eu vejo
assim, como maior motivo de procura pelo Liancum são pessoas ou que têm dor crônica, dor na coluna, dor no joelho, ou pessoas com sintomas de sofrimento mental. Então, pessoas que estão sofrendo com insônia, com irritabilidade, com crise de ansiedade. Eu tenho visto enquanto os maiores motivos de procura. A Larissa, ela pergunta quais foram as diferenças mais significativas que vocês notaram na comunidade depois das atividades. Eu queria acrescentar uma questão que acho que a gente não respondeu sobre a frequência, né, de quantas vezes pela semana. O Zhuang, né, no livro dele, ele diz que quando a gente quer prevenir, ele recomenda a gente treinar todos os dias, né? Quando a gente quer tratar, tem que treinar 2 vezes por dia. Nas unidades de saúde, lá em Belo Horizonte, o padrão é de oferecer a prática pelo menos 2 vezes por semana. Nós no CAPS somos 2, né? Na verdade, somos 3 instrutores, facilitadores, só que uma colega ainda não decolou na prática, né? Ela termina o curso mais pela sua função dentro da área administrativa, né? Ela está terminando o curso de fisioterapia, mas ela é administrativa e pedagoga. Ela acaba não conseguindo, pela sua agenda, se encaixar, mas em breve teremos aí mais um dia. A ideia seria fantástico a gente poder oferecer isso aí todos os dias, né? Então, e diversificar, né? Que um dia seja o técnico de enfermagem, outro dia agente comunitário, enfermeira, o cirurgião dentista, o médico, todos, né? Todos os membros da equipe, quem quiser, né? Quanto mais dias a gente ofertar a prática, mais ganhos teremos para essa mudança de modelo, né? Na saúde da população. E assim, as diferenças mais significativas, quando eu li essa pergunta, uma coisa que me veio na cabeça, eu ainda não consegui desenvolver, né? Eu venho pensando como desenvolver um projeto de pesquisa, talvez direcionado à questão digamos, da gestão, por dizer de alguma forma, né? Da gestão dos cursos, da gestão do Liancum, desde meu lugar como trabalhador, né? Sou trabalhador da saúde. Mas uma coisa assim que me chama a atenção nas pessoas que frequentam o CAPS é a alegria, assim, um sorriso. Eu não tenho perguntado, né? Ou, por exemplo, eu tenho alguns depoimentos, né? Ou de pessoas dizem, nunca mais senti enxaqueca, ou eu não estou conseguindo suspender o braço, estou conseguindo pentear o cabelo, abotoar prender o sutiã, ou isso, me movimentar. Mas uma coisa assim, desde a minha percepção, uma coisa assim que eu percebo é uma questão de alegria e de entrosamento, de vínculo, né? Pessoas usuárias de saúde mental com pessoas da comunidade, né? Agora, nessa organização desse encontro que a gente está promovendo, o pessoal se mobilizou para fazer camisas, para organizar, então tem sido muito, muito rico, né? Isso aí. Você, Milena? Aí eu já faço propaganda aí quando eu terminar a pesquisa do mestrado, quando sair a dissertação, que eu estou investigando exatamente isso, quais são os benefícios que a população está observando através das práticas integrativas. Porque a gente tem alguns estudos nessa linha, né?
Mas meu interesse é ouvir de forma aberta mesmo, em pesquisa qualitativa, ouvir da população o que é que eles trazem enquanto melhorias, o que é que eles trazem enquanto mudanças. E é o que eu tenho escutado nas entrevistas, é tanto essa melhoria da qualidade de vida, melhoria da situação de adoecimento, né? Seja hipertensão, seja dor. Então, muitos relatam melhora do controle da compensação das doenças crônicas, ou melhora de dor, ou melhora de outros sintomas específicos, como a Alberto trouxe da enxaqueca. Outras pessoas falam muito dessa questão de se sentir em grupo, né? Como a Alberto estava colocando, uma alegria, a sensação de pertencimento, de que tem com quem contar, e a partir daquele grupo do Lian Kun já foram disparadas outras atividades. Então, essa sensação de rede de apoio, de pertencimento e de ser acolhido ali naquela equipe, com aquele grupo, eu acho que é fundamental também, para além dos benefícios específicos de saúde, assim, biomédicos. Mas é isso. Então, o Lian Kun, ele vem nessa ideia de equilibrar, né? De equilíbrio do corpo. Então, a gente não procura muito por sintomas pontuais, né? Se aquela dor do tornozelo melhorou, a tendência é que melhore, mas que tudo entre em equilíbrio, né? Através, em relação, eu também queria complementar essa coisa da frequência, 2 vezes na semana é bem pouquinho. É o que a gente consegue fazer com facilitador, mas a gente recomenda que as pessoas façam em casa. Então, a gente distribui as apostilas, tem vídeo no YouTube, a gente grava CD, distribui também, para que as pessoas consigam fazer mais vezes. Inclusive, elas já estão marcando lá na unidade de fazer sem mim, sem Samara, em outros dias na semana. Essa semana eu estava no curso, não pude fazer na segunda, mas o pessoal foi e fez. Fez até onde sabe fazer sozinho. Enfim, acho bem legal também essa independência do grupo. Para encerrar, nós temos a pergunta da Jaiane. Ela disse que amou conhecer. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Ok, vou repetir aqui a pergunta da Jaiane. Ela disse que amou conhecer o Lian Kun e tem interesse em aprender sobre a prática para implantar na comunidade dela. Aí ela pergunta o que ela deve fazer para ter essa formação complementar. Então, Jaiane, tem que fazer o curso, né? Aí existe a possibilidade da Escola de Saúde Pública da Bahia, da Jorge Novis, né? De oferecer esse curso. Então, seria interessante que você, ou através do seu município, cutucasse um pouquinho o pessoal, né? A gente elaborou esse projeto, estava para análise, através da Fiocruz também, né? Para liberar. E eu acho que a gente vai ter que buscar formas de, como colocamos, né, no slide com Milena, de ver de que forma a gente constrói uma rede solidária, de uma escola solidária de práticas integrativas dentro do SUS, né, que talvez seja o papel da Secretaria de Saúde do Estado, né, através da área técnica, da Escola de Saúde Pública, seja o articulador, né, de poder identificar onde estão esses profissionais, esses trabalhadores que têm habilitação para serem multiplicadores e podermos capilarizar essas práticas dentro do nosso Estado. Nós, quando oferecemos, eu não sei em qual município que você trabalha, né? Mas quando nós oferecemos o curso em Camaçari, nós, nesse último, abrimos vaga para pessoas da comunidade. Então, talvez a gente poderia pensar se fosse viável para você
fazer o curso aqui com a gente em Camaçari, ver de que forma, se seu município lhe libera para você participar, e se o município, ver de que forma os dois municípios, as dois departamentos de atenção básica se articulam para poder abrir, né? Eu acho que a gente tem que inventar formas, né? Porque a gente sabe que os recursos do SUS nem sempre são tão escassos, mas para serem destinados a capacitações de práticas integrativas, a gente vai demorar muito. Vocês viram cair, né? Nós em Camaçari tivemos 4 ou 5 propostas reformuladas e nem era tanto o dinheiro, né? Acho que na última vez não chegava a 30 mil reais, né? Para um município, por exemplo, de porte de Camaçari, como um polo petroquímico, 300 mil habitantes, 30 mil reais é muito pouca coisa, assim, vista o benefício, né? Até o que ele pode reduzir em custo, né? Não que esse seja nosso foco, mas esse pode ser nosso argumento para convencer o secretário de saúde de que ele vai gastar menos, né? De que vai ter outras ofertas de cuidado e que ele vai reduzir com certeza em demanda de consultas e demanda de procedimento. Quantas pessoas repetem, fazem radiografia, ressonâncias, né? E que na verdade a maioria das vezes a gente pode até fazer um diagnóstico clínico, né? E que como os fisioterapeutas ou vocês educadores físicos, né, como Jaiane, sabem que o tratamento das dores musculoesqueléticas, independentemente de qual seja a lesão, né, que não seja muito dependendo do grau, é os alongamentos, fortalecimento da musculatura e movimentar, né? Então, eu acho que é um desafio posto aqui para nós, trabalhadores, e para os gestores da CESAB e os gestores da Escola de Saúde Pública da Bahia, né? A constituição, né, dessa rede solidária de formação em PICS, né? Temos uma última pergunta aqui da Larissa. Está saindo? Está ouvindo aí? Tem uma última pergunta aqui da Larissa. Se vocês encontraram resistência por parte dos gestores. Então, resistência não. A gente encontrou foi indiferença. Indiferença de alguns gestores. Outros já se mostraram interessados, porém apoiaram parcialmente, né? Nós conseguimos chegar onde estamos justamente pelo apoio dos gestores, né? Porque nós tivemos, né, liberação e apoio para fazer as oficinas de sensibilização, os 2 encontros, os cursos de formação, né? A gente se trava às vezes com as questões que envolvem dinheiro, né? Como a Milena colocou, né? Às vezes o processo licitatório, né? Essas 7 equipes que implantaram, só uma que já tem som porque já tinha, que é a Academia da Saúde, o NASF, né? Eu já tinha, mas os outros 6, nós que levamos, né? Então, e às vezes é pouco dinheiro, para assim, um equipamento só R$500, então é pouco. Então, assim, resistência de dizer não, na verdade não. Indiferença tivemos, né? Tivemos alguns. E graças a Deus nós tivemos apoio também, né? E aí esse outro elemento chave, né, que a gente colocou aí nas conclusões, a mobilização dos atores e das pessoas interessadas nas PICs e da identificação desses aliados, né, que vão potencializar e vão possibilitar, né?
estamos chegando ao final da nossa atividade de hoje. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram com a gente, mandaram suas perguntas. Quero agradecer também a participação dos nossos palestrantes, né, o professor Alberto e a doutora Milena. Acho que cumprimos com o nosso papel aqui de divulgação e fortalecimento das PICs, né? E aproveitar e já convidá-los para a próxima terça-feira, dia 4 de dezembro, iremos abordar testes rápidos no diagnóstico precoce do HIV. Então, desde já fica o convite aqui a todos participarem conosco na próxima web palestra. Desejo a todos um excelente fim de tarde e até a próxima. Oi, pessoal, obrigada pela atenção. Tem tudo a ver o que a gente está falando do desafio de ampliar esse conhecimento, o desafio dessa rede de apoio entre profissionais, né, e para difundir esse conhecimento, para difundir as PICs, para fortalecer a estratégia de saúde da família. Então, obrigada pela atenção de vocês, por estar aqui hoje nessa web. E é isso aí, vamos continuar aí com esse desafio e tentar fortalecer tudo isso. Obrigada. Bom, doutor, muito obrigado pela audiência, pelas perguntas, pela interação, e qualquer coisa estamos aí. Qualquer inquietude, se quiserem material, podem pesquisar na internet, no Google, tem, como a Milena falou, os vídeos do Legon de Isototerapia, Dr. Zwang, tem os livros, tem o site da Associação Brasileira de Legon de Isototerapias, onde divulgam os cursos deles também, né, que é outra opção para quem quiser fazer essa formação. Então, muito obrigado e boa tarde. Um último informe. Caso alguém tenha mais dúvidas, né, sobre o tema que é abordado, lembramos que nós temos serviço de teleconsultorias. Então, o profissional está aí na atenção básica do estado da Bahia, ele deve entrar no nosso site, que é o www.telesaude.ba.gov.br, fazer sua inscrição, né, seu cadastro na nossa plataforma para poder realizar as teleconsultorias. Então, dúvidas sobre o tema que foi abordado aqui hoje e demais temas sobre a atenção básica, sinta-se à vontade, podem fazer aqui conosco.